A mediunidade é apresentada como uma faculdade natural do ser humano, que permite a comunicação entre encarnados e desencarnados. Este capítulo explica que todos possuem algum grau de mediunidade, mas que ela se manifesta de maneira mais evidente em algumas pessoas, os médiums. São detalhados os diferentes tipos de mediunidade, como a psicografia, a vidência e os fenômenos de efeitos físicos, e suas aplicações para o bem coletivo. O papel do médium, sua preparação moral e o estudo contínuo são enfatizados como indispensáveis para a prática responsável e ética da mediunidade. Questões como mistificações e influência de espíritos inferiores também são abordadas, destacando a importância do discernimento e da vigilância. A mediunidade é apresentada como uma ponte entre os planos material e espiritual, um instrumento que, quando bem utilizado, promove consolo, esclarecimento e evolução tanto para o médium quanto para aqueles que recebem as mensagens. Mas o que é a mediunidade? Em poucas palavras, pode-se dizer que se trata de uma faculdade natural do ser humano, ou seja, uma ponte que conecta o mundo material ao espiritual, permitindo uma interação entre encarnados e desencarnados. Ao contrário do que muitos imaginam, ela não é um dom reservado a alguns escolhidos, mas uma capacidade natural inerente à condição humana. Assim como temos os sentidos físicos para interagir com o mundo material, como a visão, o tato e a audição, a mediunidade é o sentido espiritual, que permite ao ser humano perceber e comunicar-se com dimensões além da matéria. Segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, compilados por Allan Kardec em suas obras, todos os seres humanos possuem mediunidade em graus variados. Entretanto, ela se manifesta de maneira mais ostensiva em certas pessoas, que chamamos de médiums. Essa faculdade é regida por leis naturais, assim como a gravidade ou a eletricidade, e está profundamente ligada à constituição fluídica do perispírito, que serve como intermediário entre o espírito imortal e o corpo físico. A mediunidade se manifesta de diversas formas, dependendo das características do médium. Alguns possuem a faculdade de ouvir espíritos, mediunidade auditiva, enquanto outros podem ver luz, mediunidade vidente, ou sentir suas presenças, mediunidade intuitiva. Há ainda médiums que servem de instrumentos para comunicações escritas, psicografia, ou para fenômenos físicos, como a movimentação de objetos ou a materialização de espíritos. Cada tipo de mediunidade está alinhado às necessidades evolutivas do médium e ao trabalho que ele está destinado a realizar no plano terreno. Essa faculdade, entretanto, não é exclusiva aos que se dedicam ao estudo do espiritismo. Registros históricos e culturais mostram que a mediunidade é uma realidade presente em todas as épocas e em diferentes tradições religiosas e espirituais. Desde os antigos oráculos gregos até os xamãs de tribos indígenas, passando por santos e místicos de diversas crenças, a mediunidade tem sido reconhecida como uma capacidade que transcende barreiras culturais e religiosas. Contudo, o Espiritismo, com sua base científica, filosófica e moral, oferece uma explicação clara e organizada sobre essa faculdade, desmistificando preconceitos e colocando-a ao alcance da razão. A mediunidade é, antes de tudo, uma ferramenta de aprendizado e evolução. Por meio dela, o médium tem a oportunidade de servir ao próximo, transmitindo conselhos, esclarecimentos e consolações que vêm do plano espiritual. No entanto, essa capacidade também traz responsabilidades. Um médium mal preparado ou moralmente desajustado pode se tornar alvo de espíritos inferiores, sendo utilizado para propagar ideias errôneas ou criar confusão. Por isso, Allan Kardec enfatizou a necessidade de estudo, disciplina e elevação moral no exercício da mediunidade. A mediunidade não é um mecanismo mágico nem algo sobrenatural.
É uma faculdade que segue leis universais, funcionando dentro de um equilíbrio perfeito entre as dimensões espiritual e material. Para que haja uma comunicação mediúnica, é necessário que o médium e o espírito estejam em sintonia vibratória, o que significa que ambos precisam compartilhar uma frequência energética compatível. Essa sintonia é determinada, em grande parte, pelo estado moral, emocional e mental do médium. Espíritos elevados se comunicam com médiums que cultivam pensamentos elevados e atitudes altruístas, enquanto espíritos de vibração inferior são atraídos por médiums que mantêm comportamentos ou pensamentos negativos. Um ponto essencial para entender a mediunidade é que ela não é, por si só, um indicador de evolução espiritual. Possuir a capacidade mediúnica não torna ninguém moralmente superior ou mais próximo de Deus. É o uso que se faz dessa faculdade, aliado ao esforço na reforma íntima, que determina se a mediunidade será uma ferramenta de progresso ou uma fonte de desequilíbrio. O médium deve ser como um espelho limpo, capaz de refletir com clareza as mensagens que recebe, sem distorcê-las por meio de suas próprias imperfeições. Outro aspecto relevante é o papel da mediunidade como instrumento de prova e aprendizado para o próprio médium. Muitas vezes, ela é concedida como uma oportunidade de reparação por erros do passado, permitindo que o médium, ao servir de ponte entre os mundos, desenvolva virtudes como a paciência, a humildade e o amor ao próximo. A mediunidade, quando bem conduzida, torna-se um caminho de profunda transformação pessoal. A mediunidade também nos convida a refletir sobre nossa essência espiritual. Ela nos lembra que não somos apenas matéria, mas espíritos imortais em jornada evolutiva. As comunicações mediúnicas nos trazem a certeza de que a vida continua além do túmulo, oferecendo consolo a quem sofre e esperança a quem busca respostas. Elas nos ensinam que estamos cercados de uma rede de apoio espiritual, composta por mentores, guias e espíritos amigos, que nos acompanham e inspiram em nossos desafios cotidianos. Para aqueles que desejam compreender mais profundamente o que é a mediunidade, o estudo das obras de Allan Kardec, especialmente o Livro dos Médiuns, é indispensável. Ali, encontramos explicações detalhadas sobre os mecanismos dessa faculdade, suas manifestações e os cuidados necessários para seu desenvolvimento e exercício. Mais do que um manual técnico, o Livro dos Médiuns é um guia para o uso responsável e ético da mediunidade, sempre com o objetivo de servir ao bem maior. Portanto, a mediunidade é muito mais do que um fenômeno curioso ou uma habilidade extraordinária. Ela é uma oportunidade de crescimento e prestação de serviços, um convite para que olhemos além da matéria e compreendamos a grandeza do plano espiritual. Aqueles que possuem essa faculdade são chamados a utilizá-la com amor, discernimento e humildade, contribuindo para a harmonia entre os mundos e para o progresso de toda a humanidade. Assim, a mediunidade, longe de ser algo misterioso ou sobrenatural, revela-se como uma faculdade natural e acessível, que nos conecta à essência divina e nos ensina a amar e a servir cada vez mais. A mediunidade e a fisiologia humana. A mediunidade, além de ser uma faculdade espiritual, encontra conexões com a fisiologia humana, especialmente no que se refere à glândula pituitária e ao conceito do terceiro olho, amplamente abordado em diferentes tradições espirituais e estudos esotéricos.
Embora a mediunidade seja, acima de tudo, uma manifestação da interação entre o espírito, o perispírito e o corpo físico, é interessante observar como certos aspectos do corpo humano podem facilitar ou influenciar suas manifestações. A glândula pituitária, também conhecida como hipófise, é uma estrutura pequena localizada na base do cérebro, em uma cavidade óssea chamada cela túrcica. Ela desempenha um papel essencial no funcionamento do organismo, pois regula a atividade de várias outras glândulas, além de controlar processos vitais como crescimento, metabolismo e reprodução. Do ponto de vista espiritual, acredita-se que a glândula pituitária funcione como uma ponte entre os mundos físico e espiritual, pois está intimamente conectada ao fluxo de energia vital que circula no corpo humano. Essa glândula é frequentemente associada ao chamado terceiro olho, ou o chakra frontal, localizado entre as sobrancelhas, na região da testa. Em diversas tradições espirituais, como o hinduísmo e o budismo, o terceiro olho é considerado o centro da intuição, da visão espiritual e da percepção de dimensões além da matéria. Na visão mediúnica, ele é o canal que permite ao médium captar vibrações sutis e se conectar com os espíritos. Embora não seja uma estrutura física, o terceiro olho está intimamente ligado à atividade da glândula pituitária e da glândula pineal, criando um campo energético que facilita as percepções mediúnicas. A glândula pituitária, juntamente com a glândula pineal, é vista como um dos instrumentos biológicos da mediunidade. A glândula pineal, especialmente estudada por André Luiz em suas obras psicografadas por Chico Xavier, é descrita como a glândula da vida mental, e um dos principais pontos de ligação entre o espírito e o corpo físico. Embora a pituitária não seja mencionada de forma tão direta, há uma complementaridade entre essas glândulas no funcionamento mediúnico. A pituitária, como reguladora do equilíbrio hormonal, contribui para a estabilidade emocional e física do médium, fatores indispensáveis para o exercício seguro e responsável da mediunidade. Quando o médium está em sintonia com vibrações elevadas, o terceiro olho, associado à glândula pituitária, torna-se um portal para a recepção de mensagens e inspirações do plano espiritual. Por outro lado, se o médium mantém pensamentos desarmônicos ou está em desequilíbrio emocional, o fluxo de energia nessa região pode ser comprometido, dificultando ou até distorcendo as comunicações espirituais. É por isso que o desenvolvimento da mediunidade exige não apenas estudo e prática, mas também cuidado com o estado físico, mental e espiritual. O conceito do terceiro olho não é restrito ao espiritismo, ele é uma representação universal do poder intuitivo e espiritual latente no ser humano. No entanto, o Espiritismo oferece uma explicação mais racional e científica, mostrando como a interação entre o espírito, o perispírito e o corpo físico pode ser facilitada por essa conexão energética e fisiológica. A glândula pituitária, embora fisicamente responsável por funções hormonais, pode ser considerada uma antena biológica que capta as vibrações do plano espiritual, transmitindo-as ao cérebro físico através do perispírito. Esse elo entre corpo e espírito, mediado por estruturas como a pituitária e o terceiro olho, reforça a visão de que a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano, profundamente integrada à sua constituição física e espiritual. Ao compreender essas conexões, o médium pode valorizar ainda mais o cuidado com o corpo e a mente, entendendo que o equilíbrio entre todas essas dimensões é fundamental para o exercício saudável e responsável da mediunidade. Assim, a ciência e a espiritualidade se unem para explicar, de forma coerente, os mecanismos que permitem a interação com o mundo invisível, convidando-nos a explorar esse potencial com respeito, ética e humildade.